qual das sementes você é. Hoje, Jesus nos explica a parábola do semeador, onde ele vai explicar para nós quem é a semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre as pedras, a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu em terra boa. São Mateus, capítulo 13, versículos do 18 ao 23. Ouçamos o que diz o Evangelho. Ouvi a parábola do semeador, diz Jesus. Ele vai nos explicar. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então veja, talvez você seja essa semente, essa pessoa que ouve a palavra de Deus e logo se alegra, que lê a Bíblia e logo se alegra, mas você vai dizer: Denis, eu não compreendo nada do que leio, eu não entendo nada do que eu estou lendo. Porque muitas pessoas me procuram, muitas pessoas até chegam perto de mim com um certo desânimo, uma certa tristeza, porque diz: Denis, eu leio a Bíblia e não entendo nada do que eu estou lendo. Se você é esta semente que caiu à beira do caminho e que o maligno rouba o que foi semeado no seu coração, eu digo a você, faça como diz São Tiago. São Tiago nos exorta, nos aconselha dizendo: se alguém quer sabedoria, peça a Deus, que com alegria Ele dá, porém sem duvidar. Então, peça a Deus a sabedoria. Peça a Deus que Ele abra a sua mente, o seu entendimento. Mas também eu aconselho você a fazer um estudo bíblico básico para você compreender um pouco da história, do contexto em que foi escrito os livros, cada livro, e um pouco da literatura de cada livro. E assim você vai compreender melhor as escrituras e também vai compreender melhor aquilo que está sendo anunciado, que está sendo pregado. A segunda semente é a semente que caiu em terreno pedregoso. É aquele, diz Jesus, que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Veja, este aqui já deu um passo na vida espiritual. Ele ouve a palavra e recebe com alegria. Ele lê a palavra e recebe com alegria aquela mensagem. Só que, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Então, ou seja, no momento da tribulação, do sofrimento, da perseguição, a pessoa logo desiste da caminhada. Eu já ouvi, e talvez você já ouviu, inúmeras pessoas dizendo: rapaz, quanto mais a gente caminha, mais a gente sofre. Quanto mais a gente caminha na igreja, mais aparece problema, aparece dificuldade. É exatamente isso que o maligno quer colocar nos nossos corações. Principalmente com alguns provérbios satânicos, que foi inspirado com certeza por ele, que diz, por exemplo: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou seja, isso é dizer, não adianta ir para a igreja, não adianta ler as escrituras, não adianta ouvir o que Jesus está ensinando, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente sofre. Ou até mesmo quando ele vem deturpar uma passagem das escrituras para colocar em nós o desânimo e até mesmo a acomodação, ou realmente não querer nos permitir aprender de Deus, que é aquela frase que Jesus vai dizer: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então alguém vai dizer para você: olha, cuidado, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas isso não é para te exortar a ser uma pessoa mais santa, a ser uma pessoa mais correta, a ser uma pessoa mais justa diante de Deus. Mas é para dizer assim: vai nessa de querer aprender as coisas aí a respeito da vida espiritual, porque a responsabilidade sobre ti será maior. Então, essa é a pessoa, a semente que caiu no meio das pedras. A terceira é a semente que caiu no meio dos espinhos. E Jesus vai dizer que é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Então, veja que tristeza, meus irmãos. Esse aqui já está um pouco mais elevado do que as duas anteriores, as duas sementes anteriores. Então, já está um pouco mais elevado. Ele ouve a palavra. Veja, ele ouve a palavra, ele até assimila a palavra, ele até compreende o que está sendo dito, mas as preocupações do mundo, ou seja, não seguindo
a exortação de Cristo, aquele conselho de Cristo que vai dizer assim: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Porque não buscamos em primeiro lugar o reino dos céus, acabamos nos preocupando demais com as coisas deste mundo, coisas supérfluas, e esquecemos da providência divina. Jesus nos exorta lá em São Mateus capítulo 6, por que vocês ficam aí preocupados? O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Jesus vai dizer, olha, os pagãos é que ficam aí preocupados com essas coisas. Vejam as aves do céu, elas nem plantam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas o Pai do céu as alimenta diariamente. Vejam o lírio do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem o rei Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu com tanta beleza. Então por que é que vocês ficam aí dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Jesus diz, os pagãos é que se preocupam com isso. O Pai sabe das vossas necessidades. Inclusive, Jesus vai dizer, quem de vós, tendo um filho, que peça um peixe, vai dar uma cobra? Quem de vós, que tendo um filho e pede um pão, vai dar um escorpião? Jesus vai dizer, se vós que sois maus, sabeis dar as coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, meus amados irmãos, as preocupações com as coisas deste mundo nos afastam de Deus. E quando nós nos colocamos, infelizmente, com um amor exagerado ao dinheiro, a coisa fica ainda pior. Porque São Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, a raiz de todo mal é o amor exagerado ao dinheiro. Jesus vai dizer em São Mateus capítulo 6, versículo 24, se eu não estou enganado, Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque vai amar a um e odiar o outro. Vai querer o bem de um e detestar o outro. Portanto, eu vos digo, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, meus amados irmãos, o diabo e as ideologias que estão no mundo, principalmente o materialismo, o hedonismo e outras, vai querer nos levar a viver como animais, apenas levados pelos instintos. E esquecemos o que é mais importante, o reino dos céus. Então, que nós voltemos a focar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, e direcionar a nossa vida olhando para Ele. Porque olhando para Ele, nós não nos perderemos jamais. E a quarta semente é a semente que caiu em boa terra. E o Senhor Jesus vai dizer que esta semente é aquele que ouve a palavra de Deus e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro dá 60 e outro dá 30. Preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Esse compreender a palavra de Deus não é somente entender intelectualmente. Não é somente compreender no sentido, como eu falei, de um estudo inicial da palavra de Deus para nos ajudar a compreensão. Não é somente entender, não é somente compreender o contexto histórico, a língua que foi escrita, a literatura que foi usada, né? Não é somente isso. É ir mais além, é ouvir e guardar no coração. Como a Santíssima Virgem Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, quando escutou lá no templo, tu não sabias que devo me preocupar com as coisas do meu Pai? E aí diz que Nossa Senhora guardava todas essas coisas no seu coração. E compreendeu de uma maneira tal que no alto da cruz, aos pés da cruz de Jesus, se manteve de pé, porque sabia muito bem que aquela ali era a missão do Filho. E era exatamente para aquela hora que ele foi ao templo e ouvia do Pai tudo que era necessário. E por isso ele diz, tu não sabias que eu devia estar e que eu devo estar na casa do meu Pai? Ou seja, debaixo da vontade do meu Pai. Então, compreender a palavra não é somente compreender o texto. Não é somente compreender o texto, mas é compreender qual o sentido desta palavra na minha vida e como ela me salva. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser. Qual é, a semente que se enquadra na sua vida? Deus abençoe.